Boa noite, Rondônia. No ar, mais um SIC News. Aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV em todo o estado de Rondônia. O SIC News é o jornal que provoca, que instiga e que denuncia. A maior e melhor equipe de repórteres do estado já está a postos para trazer os fatos tais quais eles acontecem. Nossa missão é o jornalismo, nossa matéria-prima é a notícia e o nosso compromisso é com a verdade. Boa noite, Renata Beccaria. Boa noite, Everton. Boa noite a você que nos acompanha de todo o estado de Rondônia. Que tal participar da nossa fanpage, deixando a sua mensagem? Faça um registro que você está assistindo o SIC News, mande um alô para a sua família ou apresente algum problema próximo a você através das nossas redes sociais. Vai mandando. E como o Leozinho passou o programa dele inteiro anunciando, agora, a partir de hoje, o SIC News começa um pouquinho mais cedo, sempre 20 para as 7 da noite, e a gente vai até às 7h30. Logo depois tem a novela. E depois ainda, muito mais atrações da Record TV. Não é isso, Renata? É isso mesmo. A gente já começa falando de violência doméstica, Everton. Olha só, em 75% dos casos de violência contra crianças e adolescentes, os pais são os próprios agressores. É como se as crianças e os adolescentes estivessem dormindo com o próprio inimigo. Eu sei, filho, como eu também já sofri uma vez na minha vida. O choro, o medo e o desabafo é de uma criança de 7 anos que aos 3 foi violentada pelo próprio pai. Hoje, aos 7 anos, vive com a avó materna e tem medo do que aconteceu com ela aconteça com o irmão, que está prestes a nascer. As marcas são do dia 3 de julho de 2012, quando tudo aconteceu. Ela começou a se urinar, se espremer e chorar. Aí eu perguntei, acalentei, parei o carro, acalentei ela. Aí, o que foi, minha filha? Aí ela disse que estava com fome, que estava ardendo muito. Aí ela falava minha quitinha está ardendo muito. Aí eu disse, mas por que sua quitinha está ardendo, filha? Aí ela disse, meu pai coloca o peludo aqui, aqui e nas minhas costas. E isso me deixou sem chão até eu me recuperar, eu demorei um pouco. Desse dia para cá, a vida de Dona Leila mudou completamente. Foram idas e vindas a médicos, juízes e advogados, para comprovar de fato a materialidade das agressões sofridas pela neta. E eu com a esperança de sempre estar levando e que minha filha estava nesse caso por medo, por ameaça do cara, como ele chegou a ameaçar a criança. Se ela contasse para mim, ele matava ela e a mim, então a minha filha com certeza, quantas vezes eu cheguei com a doutora Elisete e disse... Ela disse, calma, não é assim, vamos ver, porque eu ainda não conseguia ver que minha filha não conseguia. Para ela, o pior é a conivência da filha, a mãe da menina que vive até hoje com o suposto agressor. Diz que até ameaças já sofreu. Quero que essa criança seja ouvida, quero dar continuidade aí, eu não posso deixar essa menina sofrendo essa situação, porque enquanto isso... Eu também sofria por minha filha estar me ligando, dizendo que a qualquer momento eu poderia amanhecer. Isso tem registrado na Delegacia da Mulher, com a boca cheia de formiga, que eu valia mais morta do que viva. Então é bem difícil essa parte para mim. Ela diz que até hoje nada foi feito em relação às denúncias. O acusado, o pai da menina, continua solto. E o que é pior, a justiça deu apenas a guarda compartilhada da criança. Ou seja, a cada 15 dias, a criança encontra os pais.
Muito difícil porque eu não sei o que pode ocorrer lá por dentro, entendeu? Lá dentro. Sabendo hoje, tendo a convicção que minha filha sabia. Os números de notificações de violência contra crianças na faixa etária entre 1 e 9 anos de idade em Porto Velho, infelizmente, só vem aumentando nos últimos anos. Para você ter uma ideia, em 2013 foram 10 casos. Em 2014, 13. Em 2015, 34. Já no ano passado, foram notificados 36 casos. O que mais impressiona nesses números é que em 75% os pais são os próprios agressores e 80% acontecem dentro de casa. Mas esses números podem ser bem maiores porque nem todos os casos são denunciados. A questão hoje é, de fato, qual é o tratamento social que se tem para a violência doméstica? Porque, infelizmente, às vezes eu me vejo, parece que a gente está voltando para a Idade Média, para quando a criança era vista como um adulto em miniatura, né? Sem sentimentos, ninguém precisa acreditar nela, ninguém precisa atender às necessidades dela. Então, nós temos hoje uma questão social de que a criança, de fato, precisa ser acreditada, precisa ser escutada e cuidada, protegida mesmo de fato. Nós temos uma questão familiar, onde as famílias estão disfuncionais. Nós não temos que ser objetos de prazer do outro. E isso acontece, é assim que funciona. Seja para violência sexual ou para violência física ou de qualquer outra forma, eu trato o outro como se ele fosse um objeto de prazer meu ou de frustração, onde eu vou lá e descarrego aquilo que eu não dei conta de fazer. E nós temos isso? Em muitas situações, sim. Para a psicóloga, no momento em que a criança sofre algum tipo de agressão, ela acaba perdendo a pureza, o encanto, o jeito inocente de encarar a vida. Experiências afetivas, descoberta do próprio corpo, mas ela não tem entendimento. O que para mim e para você seria, né, alguém te tocar e você sentir prazer, você sabe que o nome disso é prazer. Mas para uma criança de 4 anos que é tocada dessa forma, ela não sabe que isso se chama prazer, mas ela sabe que tem algo que dá uma sensação diferente e que ela não sabe nomear. Então, se isso for continuado, se essa gratificação for continuada, isso passa a ser imprimido no organismo. Né? Então, assim, eu recebo crianças, por exemplo, de 4, 6 anos, que para manter a sensação que foi instalada, né, que foi imprimida com a violência, elas vão estar se masturbando publicamente, vão estar no grupo, como eu recebo aqui grupos de crianças, e elas vão querer tocar nos outros coleguinhas, né, como foi tocada, ou se tocar também na frente dos coleguinhas, então vai perdendo esse limite, né, essa coisa do onde eu estou, do público, do privado, e também as sensações vão sendo modificadas e precocemente experimentadas. A violência contra a criança em família chega a ser tão bárbaro quanto incompreensivo. Existe a política pública, existe o plano municipal de enfrentamento, o que falta é a aplicação disso. Todas as instituições, de fato, se comprometerem, cada um no seu eixo, cada um no seu lugar, e efetivamente começar a atuar. Senão vai ter mais violência. Uma dor que jamais será apagada em quem está próximo, e principalmente na vítima. E busco em Deus para me poder, pelo menos, orientar essa criança. Essa força. E vim descobrir fazendo terapia com a doutora Elisete, aos 52 anos, hoje eu estou com 54, que também fui abusada pelo médico quando eu estava tendo convulsão. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos ao Eduardo Kubanax, nosso chefe de jornalismo, e ao jornalismo todo da SIC TV, da Record TV aqui em Rondônia, toda a produção.
Nós temos muitas denúncias que chegam. Eu falei isso aqui acho que ontem, ou antes de ontem. Mas a gente primeiro vai checando, vai fazendo uma depuração para a gente ter certeza do que a gente vai colocar no ar. Esse é apenas mais um caso que nos chega. Mas um caso que exprime bem a realidade hoje, lamentavelmente, da degradação da nossa sociedade. Por motivos óbvios, nós não mostramos e não identificamos a criança vítima. E também nós procuramos desfocar a avó para justamente pessoas conhecidas, vizinhos, parentes não identificarem, através do rosto da avó, a criança. Olha, é extremamente preocupante. Até porque essa pobre mulher, desesperada, está fazendo uma denúncia que ela tem, de certa forma, conhecimento do que está falando. Porque ela mesma diz que já foi vítima de um profissional médico que, enquanto ela sofria convulsões, ela foi tocada por esse médico. Então essa mulher sabe o que está dizendo e sabe a dor de quem sofre esse tipo de agressão. Esse é um ponto. A outra questão é que, identificado o problema pela avó, de ter feito a denúncia ao Ministério Público, do caso ter chegado à Justiça, ora, foi dada a guarda compartilhada para a avó e para a mãe, que mora com o marido, que mora com o agressor, que mora com o monstro, que mora com aquele que está tocando a própria filha. Mas que proteção é essa que a Justiça está dando para essa menina? Que, aliás, é bom que se diga, essa criança, certamente, o que quer que seja feito hoje, amanhã ou depois, ela certamente terá sequelas pro resto da vida. Isso ela nunca mais vai esquecer. Se ela estivesse sofrendo essa violência, essas sevícias de um estranho, de um vizinho, já seria profundamente dolorido. Agora, ela está sendo vítima do próprio pai. Olha a que ponto nós chegamos. E como diz o Eduardo Kopanax, e os números que são trazidos para nós, 75% dos atos cometidos nessa categoria de crime são cometidos dentro da própria casa, por pais, por parentes, por pessoas muito próximas. E tem um número aqui que eu acho estarrecedor. 2016, apenas 36 casos. Claro que esse número ele tá defasado. Claro que 36 são apenas, e o próprio Kopanax faz esse alerta, são apenas as denúncias que chegam. Isso é muito mais, é estratosfericamente maior o número de crianças que sofrem esse tipo de ataque dentro de casa. Será que vai se continuar sem dar ouvidos, sem se dar ouvidos, os ouvidos necessários a essa pobre vó que está fazendo tudo isso por amor? Por amor! Eu não quero aqui julgar a mãe, não quero. Poderia, mas não quero. Não vou mexer com isso agora aqui, não. Sei lá, pode existir mil razões para uma mãe temer a violência do marido monstro. Mas nada justifica, mas eu não quero entrar nessa área. Não quero porque eu não quero dizer o que eu estou pensando em dizer. Não quero falar o que eu tenho vontade de falar para essa mãe. Porque não pode uma mulher colocar a filha em segundo lugar. Não. Nem um homem, nem uma mulher
é merecedor de um amor maior que deve se ter por um próprio filho. Falo isso porque eu sou pai. Falo isso porque eu sou pai e sei o tamanho do amor que eu entrego para os meus filhos, e sei também o tamanho do amor que eu recebi do meu pai, seu Serginho Leone, e da minha querida mãezinha que está me assistindo agora, Dona Evinha Leone, lá com a Patrícia, duas me assistindo, e certamente Dona Eva horrorizada com isso, porque não pode imaginar na santidade dela que seja possível um pai fazer o que esse pai está fazendo e uma mãe fechar os olhos para uma violência dessa contra a própria filha dentro da própria casa. Não há o que justifique. Uma mãe que tem coragem, responsabilidade e, acima de tudo, um amor, ela enfrenta exércitos para não tocarem num fio de cabelo da sua própria filha. Já acabei falando. Vou parar por aqui para não falar mais. Mas aplaudo daqui a essa avó, sofrida, mas guerreira, que está tentando salvar a neta das garras e da monstruosidade do próprio pai. Justiça, por favor, haja com rapidez. Ministério Público, haja com rapidez. Por favor. Este é o suplício que eu faço em nome desta avó desesperada e em nome de milhares e milhares e milhares de telespectadores, de rondonienses que estão certamente nesse momento indignados com tudo isso que está se passando, com o desfecho que isso pode ter e com a guarda compartilhada. Essa menina tem que ficar longe daquela casa. Essa menina tem que estar protegida pela avó, protegida pelo Estado. E falando em Estado, viram o que a psicóloga disse? A especialista falou que é outra ferramenta que nós queremos usar aqui diariamente nesse jornal. Pessoas especialistas para falar sobre os assuntos e os temas que nós estamos trazendo aqui. Essa especialista fala da omissão do Estado, da omissão das autoridades, que deveriam, nesse momento, estar desenvolvendo ações para salvar as nossas crianças. E tudo muito lento, tudo muito lerdo, tudo muito tímido, tudo muito sem comprometimento, tudo para fazer de conta. Vivemos, lamentavelmente, num mundo, muitas vezes, de faz de conta. Renata Beccaria.